A paz do Senhor Jesus e a paz de Deus esteja com todos. Um feliz ano novo a todos. Pastor Ferdinando Beltrão. E nesse início de ano eu quero trazer para a nossa meditação o Evangelho segundo escreveu João, né? Simplesmente por afinidade, por achar que esse Evangelho é um dos mais ricos, principalmente quando se pensa na questão espiritual de Jesus. Tá? João é o discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça nos ombros de Jesus. Então, só de autoria, nós temos alguém íntimo de Jesus Cristo, né? Então, por isso, tem muitos detalhes que talvez os outros evangelhos não tenham tratado com tanto conhecimento de causa, tá certo? Então, o propósito maior do Evangelho que segundo escreve João é uma compreensão melhor da vida e do ministério de Jesus Cristo. Enquanto os outros evangelhos se preocupam em contar a história de Jesus, como foi, o que aconteceu, João está preocupado em esclarecer quem é Jesus, quem é a pessoa de Jesus, né? O seu maior propósito dentro do Evangelho é trazer característica do Cordeiro de Deus, do servo de Deus que demonstra claramente que o seu Pai o enviou e que ele veio para glorificar o Pai. É também o Evangelho de João que trata com detalhes a vinda, como viria o Espírito Santo. João está preocupado em esclarecer os detalhes das histórias que Jesus contava ou das situações que ele vivia, o porquê de cada coisa. São poucos os milagres também no Evangelho de João, mas cada milagre no Evangelho de João tem um sentido, tem um porquê. Ele não cura por curar, ele cura para fazer algo. João tem essa primícia, ele quer mostrar para nós quem é o Jesus. E ele deixa isso até bem revelado em 17:3, quando ele diz que não há vida eterna sem conhecer Jesus. Jesus é a essência de todo o Evangelho, tá? Ele termina dizendo que nós precisamos ter vida em seu nome, 20:31 do Evangelho que ele escreve. Então, por isso, esse Evangelho é tão fantástico. Ele traz significados essencialmente de uma missão dupla, o Cristo Cordeiro, né, que procura a redenção da humanidade através do seu ministério. Ele revelou o Pai. Sabe, aquele Pai que estava obscuro aos olhos dos judeus, ele é revelado em Cristo Jesus. A expressão exata, como Hebreus fala, está demonstrada em Jesus quando ele fala a Filipe: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, por isso esse Evangelho é tão fantástico e com certeza Deus falará conosco através dessa santa palavra. E para isso eu quero trazer uma compreensão, uma tradução mais compreensiva possível. E por isso eu escolhi a nova tradução da linguagem de hoje para as nossas leituras. Capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 1 em diante, diz assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o povo não recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a este lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus por meios naturais, isto é, não nasceram como nasceram os filhos de um pai humano,
O próprio Deus é quem foi o Pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele a quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem se mostrou quem é Deus. Os líderes judeus ensinavam em Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: diga quem é você, para que podemos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto, prepare o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram um grupo de fariseus. Eles perguntaram a João: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não o conheço, não mereço a honra de desamarrar as correias de suas sandálias. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água, para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiram e perguntou: o que vocês estão procurando? E eles responderam: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi, que quer dizer mestre. Vem ver, disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o havia seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse:
Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Vem ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Respondeu Jesus: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. Eu afirmo a você que isto é verdade. Vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que Deus em Cristo lhe abençoe, não só agora, mas para sempre.